própria natureza projeta Deus no nosso inconsciente. Nós, ao estudarmos principalmente doutrina da salvação, aprendemos sobre a revelação especial e a revelação geral de Deus. E a revelação geral se dá pela natureza e pela consciência humana. Quando nós analisamos a forma como o mundo funciona, como todas as coisas funcionam na própria natureza, nós percebemos que isto declara a existência de Deus. O salmista disse que a natureza faz uma declaração da existência de Deus. Então, para crer em Deus, basta-nos tão somente pensar, perceber o mundo à nossa volta, entender as coisas que acontecem à nossa volta, que a nossa fé em Deus será alimentada. Todavia, existe uma fé especial que vem com a revelação especial de Deus, que se dá através da palavra de Deus, da pessoa e da obra de Cristo. Quando nós percebemos isto, quando nós entendemos isto, é porque esta fé realmente foi gerada em nosso coração, em nossa alma, pela presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo trabalhe na sua vida e gere esta fé salvífica. Queridos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Academia de Pregadores. Nós estamos nas nossas lições de jovens. Estudaremos hoje a lição de número 3, está aí na sua tela, ó, a lição de número 3, do dia 15 de outubro de 2023. O título da nossa lição é Fé para crer que Deus existe. O texto principal da nossa lição está em Salmo de número 100 e o versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Nós vamos estudar na aula de hoje sobre entendermos a existência de Deus. E o salmista aqui, ele declara isso: sabei que o Senhor é Deus. Ou seja, pelo que ele é, pelo que ele faz, pelas declarações que a palavra de Deus faz dele, nós vamos entender sobre isso na aula de hoje. O resumo da nossa lição nos diz que cremos no Deus Pai e que ele é galardoador dos que buscam. Cremos no Deus Pai e que ele é galardoador dos que o buscam. O texto bíblico da nossa lição está em Salmo 139, versículos 1 ao 12. Salmo 139, versículos 1 ao versículo 1 ao versículo 12, que nos diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência ou tal conhecimento é para mim maravilhosíssima. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Meus queridos, as declarações do salmista nos ensinam, nos mostram a convicção que ele tinha em Deus. A convicção que ele tinha em Deus. Infelizmente, nos dias que vivemos, parece que é algo errado ter uma convicção que Deus existe. Mas nós cremos na existência de Deus, nós sabemos pela experiência prática que Deus existe, nós temos a convicção que Deus está no controle de todas as coisas, e o salmista declara isso. A palavra de Deus,
A Bíblia Sagrada deixa isto muito claro a todos nós. Na introdução da nossa lição, o nosso escritor nos diz que os textos bíblicos não tentam provar a existência de Deus, pois ela é tão real e visível quanto a sua criação e a consciência do ser humano. Uma das coisas que nós sempre falamos é que a Bíblia procura apresentar Deus através das coisas que ele faz, através da sua criação. Isto é o que a Bíblia faz. Ela mostra as coisas que Deus faz para mostrar a grandeza de Deus. É como se a gente estivesse olhando uma obra de um artista, um prédio muito, muito grande, e a gente admirasse a arquitetura. Automaticamente a gente diria: "Puxa vida, quem fez esse prédio, o arquiteto, projetou esse projeto arquitetônico, é fera, é grandioso, olha que coisa linda". Quando a Bíblia vai falando das coisas que Deus faz, ela apresenta Deus a partir daquilo que ele faz, para que a gente perceba a grandeza e o poder de Deus. Mas na mentalidade do escritor bíblico, Deus já existia. A Bíblia não procura explicar quem é Deus, provar a existência de Deus, defender Deus. A Bíblia não faz isso. Por quê? Porque para o escritor, Deus já existe e é digno de nossa reverência e da nossa adoração. No primeiro ponto da nossa lição, o nosso escritor vai tratar sobre doutrinas que creem na existência de Deus e as que a negam. A primeira doutrina que ele trata aqui, que crê na existência de Deus, é o teísmo. Teísmo. O teísmo, ele, em outras palavras, sendo assim bem prático, ele vai nos dizer que Deus criou todas as coisas e Deus acompanha todas as coisas, Deus gerencia todas as coisas. O deísmo, com D, o deísmo, deixa eu escrever aqui, fica mais fácil, ó. O deísmo diz o seguinte: Deus existe, ele criou todas as coisas, mas Deus abandonou e deixou todas as coisas à mercê da sua própria sorte. Ou seja, Deus não está presente, Deus não está ali, não está acompanhando. Dentro da doutrina do deísmo, nós temos duas vertentes que são importantes tratar aqui, que o escritor não trata disso no corpo dos comentários da revista, porque é um espaço restrito, né, mas dentro da doutrina do deísmo nós temos, aliás, dentro dessa ideia, né, da criação, nós temos o deísmo, que é diferente do que o escritor trata aqui, porque o escritor trata de teísmo e de ateísmo. O ateísmo, no segundo ponto aqui da nossa lição, eu vou até puxar isso de uma vez aqui na sua tela para você entender o que eu quero que você compreenda. Dentro do teísmo, o escritor nos diz que é uma doutrina que nega de maneira sistemática a existência de Deus. O ateísmo pode assumir várias formas, e aí ele deixa claro para a gente aqui o ateísmo especulativo, que é um sistema filosófico que explicita ou implicita inclui a realidade de Deus, o ateísmo prático, que é a atitude daqueles que dizem crer, mas na realidade vivem como se não crescem, e o ateísmo militante, que é o pior deles, que é o que a gente vê acontecer muito no mundo hoje. É o ateísmo ativo, progressivo, que declara guerra intelectual contra Deus. Mas vamos lá. O nosso escritor, ele trata aqui então, ó, do ateísmo e do teísmo. Teísmo com T, é que esse teísmo crê na existência de Deus, é o que nós cremos. O teísmo diz que Deus existe e que ele acompanha, criou todas as coisas e ele acompanha a sua criação. Dentro dessa ideia do teísmo tem duas vertentes: o deísmo, que diz que Deus existe, mas criou todas as coisas e abandonou toda a sua criação. É como um relógio que a gente dá corda e coloca para funcionar, e ele funciona sozinho. E temos também a doutrina do panteísmo.
O que que é o panteísmo? O panteísmo acredita que Deus existe e que Deus está tão em contato. O panteísmo já é o contrário do deísmo. O panteísmo diz que Deus está tão em contato com a sua criatura que ele se dissipa na sua criatura. Então tudo é na sua criação. Então tudo é Deus. Uma árvore é Deus, o ser humano é Deus, um animal é Deus em evolução. Então vamos colocar as coisas em ordem. Nós cremos no teísmo. Eu falo que é T de tatu. Nós cremos no teísmo. Deus existe, criou todas as coisas e ele acompanha, mantém o controle da sua criação e acompanha a sua criação. O deísmo com D de Deus, e aí a gente tem que ter cuidado, porque embora seja com D, mas o deísmo é a doutrina falsa. Ensina que Deus existe, criou todas as coisas, mas deixa toda a sua criação seguir o seu curso natural sem interferir. Isso não é verdade. E o panteísmo, que diz que Deus é tão imanente, ou seja, no deísmo Deus é transcendente, vai além do nosso entendimento, Deus está distante da criação. No panteísmo, Deus é imanente, está em contato com a sua criação de forma tão intensa que ele se dissipa na sua criação. Então, tanto o deísmo quanto o panteísmo são teorias falsas. Nós cremos no teísmo. E aí, o nosso comentarista, como eu disse, nos coloca aqui também a doutrina do ateísmo. O ateísmo, ele quer tirar da mente do ser humano a ideia de Deus. E eu anotei aqui que, ó, desde o Éden, a ação de Satanás visa fazer o ser humano desacreditar em Deus, ou seja, não crer, não pensar em Deus, não ter a ideia de que Deus realmente está no controle, de que Deus existe e que ele é um ser que criou todas as coisas. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil.
uma argumentação clara. O nosso escritor nos propõe aqui que nós cremos sim em um Deus imanente e transcendente. Ele não é tão imanente como ensina o panteísmo, a ponto de se dissolver em todas as coisas criadas, mas ele não é tão transcendente como ensina o deísmo, que ele criou todas as coisas e abandonou a sua criação à mercê da sua própria sorte. Deus é, ao mesmo tempo, imanente, está em contato com a sua criação, e ele é transcendente, ele está acima, é superior à sua criação, mas ele se revela. A revelação de Deus torna possível nós realmente vermos, sentirmos e acreditarmos num Deus que existe. Segundo ponto, o que cremos a respeito de Deus? Está aí na sua tela no primeiro parágrafo. Cremos que Deus é eterno. Para a nossa mentalidade humana, propõe o nosso escritor, é difícil entender esta verdade. É difícil compreender isso, porque a eternidade de Deus mostra que Deus, por exemplo, nós seres humanos somos eternos. Nós somos criados por Deus e não temos fim. A nossa vida aqui na Terra é passageira, mas nós vamos para uma eternidade. Com Deus, que é a nossa eternidade, e sem Deus, aqueles que não reconhecerem a Cristo como Salvador. A nossa vida é eterna, mas Deus é eterno tanto no passado quanto no presente. Ou seja, ele não tem início e ele não tem fim. E isso é algo que eu falo que solta fumacinha da cabeça da gente se a gente tentar entender. Mas sem a crença em Deus e na eternidade, a nossa existência torna-se enfadonha, desprovida de um sentido, um verdadeiro caos. Eu sempre digo, gente, que felizmente a teoria da evolução ela não tem tanto espaço mais nos nossos dias quanto tinha, como tinha há 30 anos atrás. Quando eu era um adolescente, estudava lá o ensino médio, o ensino fundamental e depois o ensino médio. Falava-se muito. É claro que percebeu que a teoria da evolução não tem muito nexo, não é inteligente. É mais simples crer num Deus que criou todas as coisas e controla todas as coisas, do que crer na teoria da evolução. Então, crer em Deus faz a nossa vida ser mais leve, mais simples, tem um significado muito maior. Dentro ainda desse segundo ponto, o nosso escritor deixa claro para a gente que o ateísmo, que está presente na literatura, na música, na arte e etc., é uma amostra da soberba do homem engodado pelo diabo. E eu anotei aqui, fiz questão de anotar que, infelizmente, nós vivemos dias em que o ser humano rejeita Deus. O ser humano quer fazer-se Deus, mas pior do que isso, ele está contra Deus. Então, as ações do sistema mundano que nos cerca giram em torno desse tripé. O ser humano rejeita Deus, quer fazer-se Deus, mas, sobretudo, está contra Deus. E isso é grave, isso é complicado. A maior prova da existência de Deus, para aqueles que não creem, é o controle, é o combate que eles fazem. O que que eu quero que você entenda com isso? Como é que os ateístas combatem algo que eles não creem? Eu acho interessante isso, quando o ateísmo militante, que é o último ateísmo aqui que o nosso escritor propôs para a gente aqui no ponto anterior, né, no primeiro ponto, o ateísmo militante. Como o ateísmo militante combate um Deus que eles dizem que não existe, por que que eles combatem tanto algo que não existe? Aquilo que não existe não precisa ser combatido. Então a maior prova, para mim, uma das maiores provas que Deus existe, é o combate que o ateísmo militante faz. Porque o ateísmo militante sabe que todo ser humano foi criado por Deus e a nossa tendência é um retorno a ele. Então, se eles não combaterem, automaticamente Deus será gerado na mente do ser humano.
Então eles combatem por quê? Porque Deus existe e Deus nos traz para perto dele. Segundo parágrafo do segundo ponto, Deus é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder, não há limites para Deus agir, Deus pode realmente agir. E terceiro parágrafo do segundo ponto, Deus é onipresente. Deus está presente em todo lugar, tudo ele vê, conhece, sabe. Homem algum pode se esconder da sua presença, é o que o salmista fala no Salmo de número 139. Deus é onipresente. O que é a onipresença de Deus? Deus mantém o controle de todas as coisas pela sua própria presença. É claro que uma coisa é Deus ser onipresente, outra coisa é a manifestação da presença de Deus. Eu sempre gosto de dizer isso, é que no convívio de igreja, no templo, na adoração coletiva, é o lugar onde Deus se manifesta. A presença dele está em todo lugar, mas é melhor quando a presença dele se manifesta entre nós. Terceiro e último ponto, Deus é a razão de tudo. Nosso comentarista, no primeiro parágrafo, nos diz que não há tempo a perder. E ele propõe que sabemos que a vida nesta terra é finita, passageira, e segundo o salmista, é como um conto ligeiro. Por isso, precisamos ter sabedoria para viver de modo que o nome de Deus seja louvado, ou seja, tudo que nós fazemos tem que produzir a adoração. E aí o escritor nos diz: não perca tempo tentando viver como se Deus não fosse real. É muito mais simples ceder, entender, buscar a presença de Deus, permitir a ação de Deus sobre a nossa vida. É muito mais simples, muito mais tranquilo. E foi aqui que eu fiz essa anotação, ó. Quando cremos que Deus é a razão de tudo e nos rendemos a Ele, a vida fica mais leve e tem mais sentido. É muito mais simples, é muito mais simples. Assim como nós cremos que o nosso pai, a nossa mãe foram os instrumentos de Deus para nos trazer e que nós fomos gerados no útero da nossa mãe, quem fez tudo isso? Quem criou tudo isso? Deus, simples assim. Segundo parágrafo deste terceiro ponto, preparado para cumprir a vontade dele. Não há um lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus. E uma coisa que nós precisamos entender, tudo que Deus nos pede, gente, é para o nosso próprio bem. Quando a gente vira pai, quando a gente se torna pai, a gente entende isso de uma forma mais ampla. Quando a gente exige algumas coisas do filho, pede, faz algumas restrições para o filho, é em prol dele mesmo, é para o benefício dele. Então, ó, a vontade de Deus sempre visa o nosso bem. Deus, escute bem essa frase. Aliás, eu vou fazer como eu sempre gosto de fazer aqui, já que a gente está chegando para o finalzinho mesmo, vou fazer na câmera fechada para você entender. Ouça isso com atenção. Deus não é um ditador obstinado pelo poder e determinado por mostrar a sua força. Deus é um pai amoroso que cuida da nossa vida nos mais intensos detalhes, nos mais sublimes detalhes. E tudo o que ele faz é para o nosso próprio bem. Creia nisso e você vai perceber que a ordem de Deus visa o nosso crescimento saudável, sobretudo, visa o nosso bem. O último ponto da nossa lição, o último parágrafo da nossa lição. Deus age como quer. Nós chamamos isso aqui de soberania. Os planos de Deus são perfeitos. Sua misericórdia é eterna e seus pensamentos são sempre melhores que os nossos. Deus é soberano. Deus faz aquilo que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Deus faz. Deus não precisa pedir conselho para ninguém. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33. Quem deu conselho ao Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para que ele possa ser recompensado.
Paulo fala: "Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém". Deus é soberano. Quando nós colocamos a nossa vida no centro da vontade de Deus e deixamos a soberania de Deus refletir sobre a nossa vida é muito mais fácil. Que o Espírito Santo revele isso a cada dia ao nosso coração e que nós nos tornemos cada vez mais dependentes de Deus e entregues à sua vontade. Esteja no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar do mundo para nós estarmos. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. E até a nossa próxima aula em nome de Jesus.